Será que existem tantas pessoas assim avessa ao Evangelho, a Cristo como único Senhor e Salvador, que não conseguem desassociar uma coisa da outra, ou discernir uma coisa da outra, ainda que eu esteja falando dentro do meu contexto de realidade de vida, porque eu não vou deixar de transmitir Cristo, eu nem conseguiria. Toda a minha vida é para Cristo, todo o meu entendimento é para Ele, todas as minhas forças, é o que está no meu coração. Nem se eu quisesse, nem quando eu não quis falar sobre o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, eu não conseguia. Nem quando eu não congregava, nem quando eu estava afastado da congregação, nem quando eu estava por aí, eu não conseguia de pensar e falar sobre outra coisa. E eu tenho total convicção que a minha existência não é para esse mundo, para as coisas desse mundo. Isso aí ninguém vai tirar de mim. Até dentro, entre aspas, da igreja, da congregação, pastores, obreiros, já quiseram tirar a minha convicção. Já quiseram tirar a minha inspiração, porque alguns nunca tiveram e outros perderam. Eles morreram na inspiração. Então, algumas pessoas ficam incomodadas daquilo que Deus me deu. Ao ponto até de eu estar clamando na igreja e pessoas reclamar, pastores, obreiros. Você ora muito alto, clamor é orar alto. Então, eles incomodados com o fervor que Deus me deu. Eu já escutei no púlpito o próprio pastor falar: não, irmão, tenha calma, isso vai passar. Então fica esperando passar. Tem aí 22 anos que eu batizei. E eu ainda tenho essa inspiração. E pessoas sempre falando: não, quando você tiver 2 anos de crente vai passar. Quando você tiver 4 anos de crente vai passar. Quando você tiver 8 anos de crente vai passar. Então assim, sempre marcando uma data para mim esfriar, porque essas pessoas esfriaram. Eu já encontrei obreiros que ele veio me criticar. Eu estava numa barbearia uma vez e ele veio me criticar sobre isso. E eu me mantive firme. Aí chegou um ponto, ele desabou, aquele homem. Ele disse: eu já fui assim também, mas eu vou aqui resumir. Se a gente for assim igual você, a gente não tem oportunidade não. A gente não pastoreia, a gente não lidera, a gente não prega. Então a gente tem que se adequar. Ele falou desse jeito pra mim. E realmente é assim. Porque as pessoas lá na congregação que tem oportunidade, é as que é crente mais só lá. Tem gente que é fervoroso só na hora que pega o microfone, na hora que tem oportunidade lá no púlpito, mas aquelas pessoas não são daquele jeito no seu dia a dia. Só pregam, entre aspas, Jesus Cristo quando tá com o microfone, quando tem plateia. Eles assim, ó, no dia a dia, por exemplo aqui, eu já tô falando de Cristo. Eu já tô falando do Senhor Jesus Cristo. Eu não planejei isso não, é algo que acontece. Eu não consigo ser de outro jeito, gente. Eu não sei ser de outro jeito. Eu sou assim. Eu acredito que tem outras pessoas que são assim também. Você falar de Jesus na padaria, na parada de ônibus, no seu cotidiano, você fala do Senhor Jesus Cristo, os acontecimentos, tudo te faz lembrar da palavra, e você fala, você ensina, você demonstra. E a gente realmente não tem oportunidade na congregação. A gente não tem oportunidade para transmitir o nosso cotidiano. Então, se a maioria das pessoas que tem oportunidade e tudo, são pessoas que elas não têm essa inspiração de Cristo. Elas têm vergonha. Quantas menininhas lá na congregação, igreja, as pessoas cantam e falam que ama Jesus e choram, mas quando você vê aquela pessoa na rua, nem a paz do Senhor ela dá. A pessoa te vê, sabe que você vai dar a paz do Senhor Jesus Cristo. A pessoa não quer ser identificada como
uma crente, uma cristã, a pessoa vira o rosto, vai para outro caminho, e não é só menininha não. Minha mãe já é uma senhora, ela fala que já encontrou irmãs que na congregação fala disso e daquilo, quando a encontrou no mercado, no verdurão, a pessoa virou o rosto, foi dar a paz do Senhor, a pessoa nem deu a paz do Senhor. Então a pessoa tem vergonha de dar a paz do Senhor Jesus, que é um cumprimento que geralmente os crentes têm, ou tinham, né? De encontrar um irmão e falar, paz do Senhor Jesus, aquela alegria, você dá a paz do Senhor sorrindo. Então se você chegar, paz do Senhor Jesus, a pessoa já fica oprimida do outro lado. A pessoa já tem vergonha. E são essas pessoas que têm vergonha, que estão cantando, estão pregando, estão tendo oportunidade. Pessoas que têm vergonha de ter Cristo como único Senhor e Salvador fora da congregação. E aqueles que têm ousadia, que são inspirados para isso, são podados, muitas vezes, pela própria liderança. Não foi uma, duas, três, quatro, não. Quantas vezes obreiros já vieram conversar comigo? Já me levaram em gabinete para querer que eu parasse de clamar, de orar, de dar glória a Deus em alta voz, etc. Quantas vezes eu já ouvi pessoas... irmão, quando a gente está orando, a gente tem que ouvir Deus também. Tipo assim, porque orando, né? Deus dando palavra, orando, falando e clamando, e a voz ficando mais forte e mais alta, e clamando e orando, aí pessoas no púlpito. Irmão, quando a gente ora, a gente tem que ficar calado também, para Deus falar com a gente. Parece de Deus, não parece? Parece. E bem no momento mais fervorosos na minha vida, aquilo ele tá falando, não, irmão, você não precisa ficar falando tanto assim não, fica calado para Deus falar com você. Mas sabe o que eu aprendi, irmão? Através desses próprios irmãos, que quando eu quero que Deus fale comigo, eu leio a Bíblia. Antigamente ensinava assim, quando você quiser falar com Deus, você ora. E quando você quiser que Deus fala com você, você lê a Bíblia. Interessante que muitas coisas que essas pessoas ensinam, elas não praticam. E hoje elas criticam quem pratica aquilo que eles mesmos ensinou, que eles aprenderam com seus pais pastores, homens que já dormem no Senhor. Então eles ensinam uma coisa que eles não praticam, ou perderam uma prática. Aí quando vem alguém que está praticando aquele fervor, hoje é criticado. Então eu não posso deixar de pregar Cristo aqui. Se eu não deixo de pregar Cristo em qualquer outro lugar, até dentro de uma congregação de crentes que te rejeitam, pessoas chegarem em mim, irmão, tenha mais sabedoria. Tipo assim, para mim não ser fervoroso, não pregar o que eu prego, não falar o que eu falo, para mim ter oportunidade. E eu estou aceitando Jesus, e eu estou buscando Jesus para ter o tipo de glória e honra e louvor de homem. Eu não barganho a minha fé, não. Eu não barganho a minha convicção por causa de púlpito, por causa de oportunidade em congregação. Minha fé não é baseada nisso. Minha convicção não é baseada nisso. Agradar homens para ter algum tipo de vantagem, essa política romana não funciona comigo. Se apoiar alguém para ter algum tipo de vantagem, fazer aliança para ganhar um pedaço de terra ou um pouco mortandela, ou seja lá o que for que está em negociata. Então eu não posso deixar de falar daquilo que creio. E aqui no Canadá da mesma maneira.